Muito bem, então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Essa noite a gente vai falar sobre a vingança, né? Esse item faz parte do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que fala para a gente amar os nossos inimigos, né? E aí nos itens 7 a 10 a gente vai abordar o tema vingança, né? Olhando aí para essa imagem, a gente já faz até uma comparação, né? Vingança é a justiça realizada com as próprias mãos, né? E quem nunca ouviu, além dessa frase, né, outros ditos populares, como, por exemplo, a vingança é um prato que se come frio, né? Ou seja, é aquilo que você vai curtindo, aquele rancor, aquela mágoa, né? Na verdade, começa com uma mágoa por uma ofensa, você vai guardando aquilo, fica remoendo, aquilo vai virando, né, uma emoção não bem tratada, vai se transformando em rancor, continua sem resolver, mais tarde se transforma em ódio, até que se transforma, né, se efetiva em forma de vingança, né? Outro dito popular, o mundo dá voltas, né? Ou seja, posso não fazer nada hoje, mas vai acontecer alguma coisa com você e eu rezo para que aconteça, né? Ou seja, a pessoa já na expectativa de que aconteça algo de mal com quem, né, fez algo para ela. Outro dito popular, aqui se faz e aqui se paga, né? Ou seja, você vê uma frase carregada de uma emoção negativa, né, carregada de um desejo negativo, de um desejo destrutivo em relação ao outro, né? Outro lá, um dia da caça, outro do caçador, do tipo, hoje você me fez mal, mas vai chegar a sua hora, né? E por último, né, colocando aí nas mãos de Deus, olha só, a justiça divina não falha, ou seja, eu posso até não te fazer mal, mas Deus vai fazer. Gente, Deus faz mal? Não, né? Então, são os ditos populares e que são carregados aí de emoções negativas, de sentimentos negativos e totalmente destrutivos, nada construtivos, nem para quem vai, entre aspas, aí, sofrer essa vingança ou sofrer essa justiça, seja pelas próprias mãos ou pela justiça divina, né? E nem para quem a pratica. Não há vantagens na vingança. E no dicionário, o que a gente tem lá, né? Vingança, né, é a ação de se vingar, de causar dano físico, moral ou prejuízo a alguém para reparar uma ofensa, um dano ou uma afronta causada por essa pessoa. Ou seja, é quando eu me sinto lesada pela outra pessoa, né, por uma ofensa ou por ela ter tomado algo meu ou por algo que eu suponho, né, que seja meu, ou por ela ter destruído uma intenção minha, né, e aquilo como eu sinto uma lesão, né, a partir da ação daquela pessoa, eu desejo fazer com que ela pague por isso, né, ou seja, eu construo um plano na minha cabeça, ou eu tenho uma ação minha em andamento, chega alguém que frustra essa minha intenção ou frustra essa minha ação e eu desejo que ela sofra o que eu estou sofrendo por ter a minha intenção ou a minha ação paralisada, né? Aquele sentimento que gerou em mim em função dessa quebra de intenção, dessa quebra de ação, né? Algo que me machucou e eu quero que aquela pessoa sinta da mesma forma, né? Isso é a vingança, é o ato de se vingar. E a filosofia? O que a filosofia traz, né, sobre a vingança, né? Kant diz o seguinte, o conceito do direito é um impulso que empurra a vontade com uma força bem maior do que o conceito de benevolência. Por isso, o ódio nascido da injustiça sofrida, quer dizer, o apetite de vingança, é precisamente uma das paixões mais veementes e das que arraigam com maior profundidade. Ou seja, eu tenho uma vida retilínea, né, uma vida linear, né, sou um ser que já não estou tão mal, né, já não sou tão má, né, procuro viver ali na
na bondade, na benevolência. Porém, se alguém pisar no meu calo, se eu me sentir injustiçada, o conceito de benevolência que estava regendo as minhas atitudes passa a ficar de escanteio e vem à tona o conceito do direito. É o meu direito, a pessoa está invadindo a minha área, a pessoa está invadindo o meu território, ela está tomando algo que é meu, ela está ocupando um lugar que é meu, né? Ou seja, ela está me tirando um direito. Então, se eu sinto isso, né, que eu estou sendo injustiçada nos meus direitos, esse conceito da injustiça, né, em relação aos meus direitos, é o que vai me impulsionar a agir. Então, a partir daí, eu deixo de lado a benevolência e começo a arquitetar aí um plano de vingança, né, conforme o nível, né, de sentimento negativo que isso me causar. Né? Tem pessoas que reagem muito bem a essas contrariedades das suas vontades, a essas contrariedades dos seus desejos ou a essa usurpação do seu direito, mas tem pessoas que não estão preparadas emocionalmente, tem pessoas que não estão preparadas, né, na racionalidade para lidar com isso. E aí ela acaba agindo de uma forma muito mais destrutiva, chegando ao ponto de vinganças arquitetadas de forma bem maléficas, né? Então, Kant diz pra gente que o apetite de vingança, ele é proporcional ao conceito de direito, ou seja, quanto mais eu me sentir lesionada no meu direito, né, mais eu vou tender a agir de forma vingativa em relação a quem me lesionou, né? Vai ser o maior motivo para agir vai ser isso. E aí, né, a gente olhando para isso, quem de nós nunca, né? Às vezes, talvez não numa situação grandiosa, né, ao ponto de fazer uma vingança que machuque fisicamente, né, ou que tome algo de alguém, mas as pequenas vinganças do dia a dia, né, aquele bolo que você reserva lá na geladeira, alguém vai lá e come e você fica possesso e decide devolver na mesma moeda, né? A gente, quando criança, às vezes você está lá brincando, aí alguém te tira da brincadeira, te bota de escanteio ali na geladeira, aí você fica possesso, vai lá, toma a bola e vai embora. Então, ou seja, a gente tem tipos variados de vingança, tem desde as mais sutis até as mais arquitetadas, né? Então, vai de acordo com a situação, com o direito lesionado, né? E com o nível de maturidade, de maturidade emocional, de equilíbrio emocional para saber lidar com as situações, né? Bom, e aí, né? A gente já viu aí o conceito de vingança, a gente já entendeu um pouquinho do porquê que a gente se vinga, né? Mas o que o Evangelho traz para a gente em relação a isso, né? Kardec fala para a gente lá no capítulo 12, no item 8, né? Os preconceitos do mundo sobre o que costumamos chamar de questão de honra provocam esses melindres, nascidos do orgulho e da exaltação da personalidade, ou seja, da vaidade, que levam o homem a pagar injúria por injúria, golpe por golpe, o que parece ser uma atitude justa para aquele cujo sentido moral não se eleva acima das paixões terrenas. Então, o que Kardec está dizendo para a gente? Que as pessoas que não buscam conhecer as leis divinas, as pessoas que não buscam conhecer o Evangelho do Cristo, independente de qual religião frequentem, elas tendem a julgar as coisas pelo ponto de vista material. Então, quando ela tem um direito lesionado, ela vai ter uma reação com foco no mundo material. Então, por exemplo, eu levei uma fechada no trânsito, a minha reação, se eu desconheço as leis divinas, se eu desconheço as orientações do Mestre Jesus, a tendência é eu reagir
né, querendo aí garantir a minha honra. Vou lá e tiro satisfação. Poxa, bateu no meu carro, né? Isso estou sendo bacaninha, né? Mas normalmente as pessoas já vão com 10 pedras para cima do outro, né? E assim sucessivamente, várias situações, né? Pessoas que estão passando por problemas familiares, problemas conjugais, né? Você compartilha isso com alguém, você, né, vai lá desabafar, a pessoa que não está orientada pelas leis divinas, não está orientada pelos ensinamentos, pelo código de conduta que o Cristo deixou para a gente, elas tendem a dar conselhos sob o ponto de vista material. Então, a pessoa que foi lá desabafar e falar que está com dificuldades no matrimônio, que não está conseguindo aturar mais aquela situação, a outra que é totalmente desligada das coisas de Deus vai dizer para a primeira, olha, separa logo, né? Vai cuidar da sua vida, vai ser feliz, ninguém tem que ficar aguentando nada não. Então, quem é descolado, né, dos ensinamentos divinos, tende a tratar qualquer lesão de direito pelo ponto de vista material. E a gente já sabe que quando a gente reage, né, sob a ótica material, a gente vai reagindo de forma negativa e atraindo mais sofrimentos para a nossa vida. Por outro lado, né, porque aí a pessoa vai lá fazer justiças com as próprias mãos, né? A pessoa, né, que esquenta a cabeça e vai atrás, né, de alguém que cometeu uma traição, é o outro lá que levou a fechada no trânsito e de repente pega o carro e vai atrás de quem fez o esbarrão no carro. Quer dizer, o tempo todo ele vai estar ali tentando fazer a justiça com as próprias mãos e pode acabar incorrendo em crimes, né, não só sob a lei divina, sob a ótica da lei divina, mas também sob a ótica da lei do homem, né? Então, qual que é o ideal, né? É que a gente busque conhecer as leis divinas e busque conhecer esse código de conduta que o Cristo nos deixou, porque eles são norteadores de conduta, norteadores das nossas atitudes e evitam, né, que a gente cometa males maiores, né? Em que ponto a gente pode dizer isso? Bom, uma das leis que a gente já vem estudando aqui na Escola de Estudos Espíritas e nas nossas palestras mesmo, é a lei de justiça, né? A lei de ação e reação, ou a lei de causa e efeito, como queiram chamar. Que a gente aprende o quê com essa lei? Que tudo aquilo que a gente faz, né, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Então, quando a gente tem esse entendimento, em qualquer situação que a gente seja colocado, mesmo que a gente esteja sendo lesado por alguém, a gente tende a refletir um pouco mais antes de reagir. A gente tende a não fazer justiça com as próprias mãos, né? A gente, depois de um certo tempo, já começa a deixar... Por que a gente começa a deixar de lado essa coisa de fazer justiça com as próprias mãos, né? De defender a própria honra? Porque a gente sabe que o mal que a gente causar ao outro vai voltar para a gente, né? A lei da física já comprova isso, né? Uma força que eu exerço sobre uma matéria, essa mesma força, né, de igual intensidade, ela é exercida sobre mim. Então, da mesma forma que se eu for fazer mal a alguém, for tirar a limpo a minha honra, né, for lá tirar satisfação, fazer justiça com as próprias mãos, o que eu provocar no outro, isso vai voltar para mim em algum momento. Então, é diferente. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente já começa, né, depois de um certo tempo, a pensar 10 vezes antes de tirar satisfação, né? Bom, e aí, né, diante dessa informação que Kardec nos trouxe, o que a gente pode refletir, né? Retribuir uma ofensa vale a pena? Então, recebemos uma ofensa, alguém nos agrediu, alguém nos injuriou, nos caluniou. Vale a pena a gente reagir? Vale a pena a gente retribuir? Vale a pena a gente tirar satisfação, né? Atacar a honra e propagar falsas insinuações sobre alguém a pretexto de autodefesa, né, de autoproteção, não nos torna maus? Então, se alguém fez algo que me fez sentir lesada,
né? Se alguém me ofendeu, talvez ela nem tenha tido a intenção, mas se eu me sentir ofendida, né, e decido que ela precisa pagar por isso, porque eu não posso sofrer sozinha, né? O meu psicológico funciona dessa forma. A pessoa me machucou, né? E eu não posso sofrer sozinha, ela vai ter que sentir a mesma dor que eu estou sentindo. Só que para ela sentir a mesma dor que eu estou sentindo, né, que aí é o que está por trás da ação da vingança, eu vou fazer um mal para ela. E ao fazer o mal, a gente também não está se tornando uma pessoa má? A gente também não está se igualando a quem nos fez esse mal? Né? A vingança é o melhor caminho? Né? Então, esses ensinamentos que Kardec, essas reflexões que Kardec trouxe no item 8 do capítulo 12, ele faz a gente pensar sobre isso. Vale a pena a gente vingar, né? Se vingar de alguém? E se a vingança vale a pena, né? No que ela nos faz diferentes daquele que nos ofendeu, daquele que nos maltratou, daquele que nos usurpou, né? Então, a gente tem que pensar sobre esse aspecto. E aí, lá no item 7 desse capítulo 12, Cristo diz para a gente o seguinte: aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Então, lá atrás, né, no tempo primitivo, foi instaurada lá a lei de Talião, que dizia que toda maldade deveria ser extirpada pela maldade, né? Então, era a ferro e fogo, olho por olho e dente por dente. E o Cristo está rememorando isso. A gente aprendeu isso, que deveríamos fazer isso, né? No olho por olho, dente por dente. Porém, eu vos digo para não resistir ao mal, ou seja, não tente confrontar o mal. Sempre que o mal se achegar, né, até você, não tente reagir. É isso que o Cristo está dizendo, né? Eu vos digo para não resistir ao mal que quiserem vos fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Ou seja, não só não confrontar o mal que estão nos fazendo, mas também de oferecer a outra face para aquele que nos agride. Isso é no sentido literal? Óbvio que não, né? O Cristo, nem Deus, nem ninguém quer que a gente se fira, que a gente se machuque. Não é isso, né? É um sentido figurado. Mas o que ele quer dizer é, ao invés de reagirmos, né, que a gente, ou a gente se pacifica, né, no sentido de não resistir àquele mal que está sendo feito, mas a gente também não fazer o mal. Né? É isso que o Cristo quer dizer. Então, à medida que acontece algum mal para nós, a gente deve se defender, né? Até porque uma das leis, ou uma das outras leis divinas que o Espiritismo nos esclarece, é a lei de conservação, né? A gente tem um instinto natural de se defender, de se proteger. Então, a gente deve se proteger, né? Porém, a gente não deve fazer o mal. Uma coisa é alguém vir me agredir e eu me defender. Outra coisa é eu ir agredir essa outra pessoa. Então, jamais. Como diz Divaldo Franco, né? A gente pode até ter inimigos, né? Alguém pode nos ter como inimigos, mas a gente não pode ter nenhum inimigo. A gente não pode ser inimigo de ninguém. Alguém pode até não gostar da gente, mas a gente não pode não gostar dessa pessoa, né? A pessoa pode até nos fazer mal, mas nós não podemos fazer mal para ela, né? Aí a gente pensa, poxa, mas eu não tenho sangue de barata, né? Nós somos espíritos seculares, nós somos espíritos milenares. Se a gente olhar para trás na história da formação, só da formação do nosso planeta, fora dos outros planetas anteriores ao da Terra, né? A gente vê a nossa história como a gente veio de um período animalesco, né? Depois fomos desenvolvendo emoções, sentimentos, né? Hoje a gente já está melhorzinho, né? Mas a nossa realidade não é essa. A nossa natureza ainda é muito endurecida. A gente ainda tem muito de animal em nós, no sentido de reagir negativamente às situações, né? Mas a gente tem que buscar combater isso, né? Então, se o outro nos fizer mal, é um problema
dele, mas nós não podemos fazer mal para o outro. Por quê? Porque senão a gente estaciona, né? A gente não avança, a gente não evolui, a gente não melhora. Para a gente se melhorar, a gente precisa fazer o bem ao outro, né? Mas, como a lei, como eu mencionei agora há pouco, a lei de conservação nos diz que nós devemos nos defender. Então, estamos em uma situação de perigo, nós vamos nos defender, né? E, ao máximo, tentar evitar fazer o mal a alguém. Mas, se não for possível, só precisamos estar cientes de que, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que quitar essa dívida com essa pessoa, né? Não podemos nos fazer de rogados e de vítimas, né? Todo mal que a gente semeia, a gente colhe, né? Então, em resumo, as palavras do Cristo querem dizer isso, né? Que a gente não deve retribuir o mal, né? Ao contrário, a gente deve fazer o bem, né? E aí, Kardec vem complementar esse texto de Jesus, né? Também lá no item 8 desse capítulo. Ele fala o seguinte: ao dizer para oferecer a face quando a outra for batida, quis dizer de uma outra forma que não é preciso pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que faz rebaixar seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la, que é melhor ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros, né? Quando a gente fala lá, né, que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? A primeira lei é a lei de amor. Esse é o maior ato de amor que a gente pode fazer por nós mesmos. É o maior ato de amor, é não fazer o mal para o outro. À medida que eu não faço mal para o outro, o bem também eu não estou fazendo, mas já é um ponto positivo. Agora, se a gente conseguir fazer o bem para o outro, mesmo ele nos fazendo o mal, a gente já vai estar fazendo o maior ato de amor por nós mesmos. A gente vai estar colaborando com a nossa evolução. A gente vai estar se livrando de uma multidão de pecados, né? Assim que Tiago nos fala. Quando a gente faz o bem para o outro, a gente vai se livrando de uma multidão de pecados, né? Então, há mais mérito em a gente não pagar o mal com o mal. Então, a vingança nunca será uma vantagem. Nunca. Porque, ao me vingar, eu vou estar provocando o mal em alguém. Mesmo que sutil, eu vou estar provocando o mal em alguém. E ao provocar o mal para o outro, eu vou receber esse mal na mesma intensidade, como diz a lei de Newton, né? Então é isso. E aí, Jules Olivier, que é um espírito, se eu não me engano, de Bordeaux, ele deu a seguinte mensagem, né, através de Kardec. Todo aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga a céu aberto. Na maioria das vezes, ele toma uma aparência fingida para, sem correr nenhum risco e sem receio, executar a sua vingança. O covarde que se vinga dessa maneira é 100 vezes mais culpado do que aquele que vai direto a seu inimigo e o insulta de cara limpa. Parem, portanto, com estes costumes selvagens. Então, essa é uma instrução que o espírito Jules Olivier vem dizer para a gente, né? Que quando uma pessoa começa a arquitetar uma vingança, né? Que ela está com aquele sentimento ali, né? Começa com uma mágoa e aquilo fica martelando na cabeça, né? Fica ali, coração, mente, né? Rememorando o tempo todo a ofensa e aquilo vai transformando numa bola de neve. Então, o que era mágoa vira rancor, o que era rancor vira ódio, até o ponto da pessoa fazer uma besteira, né? Só que aí ela vai fazendo isso de forma maquiavélica, né? Sem deixar isso às claras. Então você convive lado a lado com o inimigo às vezes e não sabe, né? A pessoa está ali arquitetando uma forma de puxar o seu tapete
e você não sabe, né? Então, e aí na maioria das vezes ela assume aí essa aparência fingida, né, para não correr nenhum risco do plano de vingança falhar, e em algum momento ela vai achar ali o instante perfeito para ela cometer esse ato de vingança, né? Porém, isso vai fazer com que ela seja, não digo punida, porque não existe uma punição divina, né? Como a gente sabe, a lei de justiça, ela é fluida, né? Ela acontece independente a revelia de qualquer coisa, né? Então eu faço algo ruim aqui, ali na frente eu vou colher aquilo que eu plantei, né? Então, a pessoa que arquiteta uma vingança, a punição dela, ou a consequência, melhor dizendo, né, que ela vai colher, é um mal muito maior do que aquele que chega e fala na cara da pessoa: olha, o que você fez, ou o que você falou, me machucou, me provocou tal sentimento, eu não gostei, ou às vezes até desequilibra, xinga a pessoa tal. Então, aquele que arquiteta as escondidas faz um mal maior e colhe um mal maior do que aquele que fala as claras, né, na frente da pessoa que ela acha que o ofendeu. Fenelon, o outro espírito, ele diz o seguinte: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Fazei por amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O sacrifício de amar aqueles que vos ofendem e vos perseguem é difícil, mas é exatamente o que vos torna superior a eles. Se os odiais, como eles vos odeiam, não valeis mais do que eles. Então, a recomendação de Fenelon é que a gente busque amar os nossos inimigos, fazer o bem para eles. Porque o sacrifício da gente amar esses irmãos vai ser muito mais valoroso para nós do que se a gente cometer um ato de vingança, né? A satisfação dentro de um ato de vingança, ela é muito volátil, muito efêmera, é temporária. Depois de um certo tempo, isso evolui para um remorso, evolui para um sentimento de culpa, né? E pode agravar ainda mais. De repente a pessoa está entrando por um caminho de depressão, né? E às vezes até o suicídio, dependendo da situação. Então, a vingança, em hipótese nenhuma, é vantajosa. Mais vale a gente se esforçar para fazer o bem para aqueles que nos perseguem, para aqueles que nos caluniam, para aqueles que nos ofendem. Se a gente não conseguir fazer o bem, que pelo menos a gente não faça o mal. Mas e aí, né? Como que a gente vai conviver com aquilo que nos aconteceu, né? Porque o sentimento, ele está ali, guardadinho no nosso coração. Eu, de fato, senti algo doloroso quando aquela pessoa agiu daquela forma ou falou determinada coisa para nós. O que a gente tem que fazer? A psicologia nos ensina que a gente deve ressignificar a situação. A gente tem que buscar, pelo exercício da empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro e tentar entender por que ele agiu de determinada forma. Então, por exemplo, numa situação, às vezes eu estou no meu ambiente de trabalho, fiz um trabalho lá e de repente o meu colega ou o meu superior não prestou muita atenção, não deu muito valor ao meu trabalho. E às vezes foi um trabalho que eu me dediquei horas, né, para poder conseguir entregar. E aquilo me frustra, e aquilo me causa uma insatisfação. De repente, uma projeção de um reconhecimento que eu gostaria de ter do meu pai ou da minha mãe, né, que naquele ato simples de não dar tanta atenção, acabou se reforçando por conta dessa memória afetiva dolorosa que eu trago. Hoje, madura, né, com vivências e experiências, eu posso buscar olhar para aquela situação e ressignificar. Por que será que o meu par ou o meu superior não deu o devido valor para o meu trabalho? Pode ser porque ele estava com a cabeça em alguma outra coisa mais importante, pode ser que ele estava com pressa, pode ser que ele tivesse um compromisso, né, num médico ou, enfim, uma outra coisa. Ou seja, quando a gente se coloca no lugar do outro
e tenta entender por que ele agiu de determinada forma, a gente dá um outro significado, por isso que é ressignificar. A gente dá um outro significado para a situação. E ao fazer essa ressignificação, o meu sentimento vai ser outro em relação àquela situação. Então eu não vou ficar ressentida em relação àquela primeira impressão negativa que eu tive. Então, para a gente evitar o ato de vingança, é a gente sempre olhar para a situação e buscar se colocar no lugar do outro para poder entender o que o levou a agir de determinada forma. Porque às vezes ele nem quis me ofender. Porque às vezes ele nem quis desdenhar, né, do meu trabalho. Então, foi só uma situação atípica, né? Então, é muito mais fácil a gente olhar e tentar entender, porque a gente acaba transformando esse sentimento inicial que provocou no nosso coração. E a gente elimina aí uma série de sentimentos que poderiam ser potencializados, né, na minha vida daqui para frente em função daquele ato ali. Então, aquela mágoa inicial, ela nem vai crescer. Nem vai virar rancor, nem vai virar ódio, nem frustração, nem sentimento de rejeição, nem nada. Por quê? Porque eu dei um outro significado para aquela situação. Então é assim que a gente evita entrar pelo caminho da vingança, né? E a gente evita males maiores para as nossas vidas. Ok? Esse era o recadinho de hoje. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Não? Então vamos fechar os nossos olhos. Elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele que sempre nos dê a compreensão, a capacidade de exercitar a empatia nas situações adversas, buscando compreender a ação dos nossos irmãos para conosco, para evitar que se instalem sentimentos negativos em nossos corações e pensamentos autossabotadores que possam nos fazer mal e que possam nos levar a fazer o mal àqueles que convivem conosco. Te pedimos, Senhor, que abençoe os nossos lares, os nossos familiares, que abençoe a todos aqueles que nos têm como inimigos. Abrande, Senhor, o coração, o sentimento deles, envolva-os com teu magnetismo, com teu amor, que a gente possa ter a oportunidade de refazer os nossos laços afetivos, que a gente possa ter a oportunidade de conversar e buscar o entendimento, fortalecendo assim a fraternidade entre nós. Abençoa o nosso retorno aos nossos lares, o nosso tratamento de logo mais, e que assim seja.